Olá, tudo bem? Como é que você está? Estou eu voltando aqui a fazer vídeos, né? Os últimos 2 vídeos que eu coloquei foram vídeos que eu descobri, né? Eu tinha guardado num cartão, nem sabia que tinha gravado, nem lembrava, né? Foram gravados em dezembro. Você vai ver que eu estou um pouquinho diferente, né? Minha voz continua a mesma, meus cabelos. Inclusive estou para lançar agora um novo shampoo do sacerdote, né? Unja a sua cabeça com o shampoo do sacerdote. Seus cabelos nunca mais serão os mesmos. Bom, gente, hoje eu resolvi falar de um tema que me chama muita atenção, que é uma coisa que durante a minha adolescência, né, já falei que eu me converti com cerca de 14 anos, então durante a minha adolescência mexeu muito comigo, adolescência e juventude mexeu muito comigo, e hoje continua sendo um tema super atual. E inclusive existe essa campanha, né, eu decidi esperar, eu escolhi esperar, que é sobre manter a virgindade até o casamento, ou seja, você só vai ter experiências sexuais depois de casar. E aí me vem a questão, eu decidi esperar. Mas o que exatamente você está esperando? Por que você está se mantendo virgem? Ou se você já teve contatos sexuais antes, agora você decidiu que não mais vai ter, que você vai se manter casto, casta, puro, pura, né, até o casamento. Mas o que você realmente está esperando? Porque é uma coisa meio subentendida, as pessoas têm aquela ideia, bom, eu não vou transar, não vou fazer sexo, porque eu vou esperar em Deus para Ele me trazer aquela pessoa perfeita, o escolhido, a escolhida, o prometido, a prometida, porque isso realmente ocorre dentro das igrejas, né? Eu conheci alguns casos de pessoas que dizem ter recebido uma promessa de Deus relativa a uma pessoa e que Deus traria aquela pessoa para ela, então elas se casariam e seria uma coisa maravilhosa. Tanto eu conheço casos bem de perto, que realmente aconteceu, é uma situação totalmente improvável, mas uma pessoa recebeu, vamos dizer assim, uma promessa de Deus que aquela mulher ou aquele cara era o prometido ou a prometida de Deus para a vida daquela pessoa. E de fato, apesar das situações bastante complicadas, aquelas pessoas casaram. Como eu também conheço histórias, né, de pessoas que ficaram esperando o prometido ou a prometida e que não deu em nada. O tal prometido arranjou outra prometida, casou com outra pessoa, a garota casou com outro cara, e aquele que estava esperando, que disse ter uma promessa de que iria casar com aquela tal pessoa, não deu em nada. Isso ocorre muito dentro de igreja, né? É uma situação meio complicada e é muito fácil você pensar, esse cara é um louco, essa mulher é uma louca, ou então, sei lá, tá fanático e tal. E não é bem assim, porque às vezes acontece mesmo. Eu conheço casos que aconteceu, né? E conheço casos que não aconteceu. Então é uma coisa bem complicada. Mas, enfim, o que você realmente está esperando? Né? Qual é a sua proposta? O que você acredita que vai ocorrer por você esperar? Bom, antes de entrar nesse assunto em si, eu vou falar de 2 amigos meus. Né? Um já está com uns 52, o outro deve estar fazendo 30 agora. E os 2 foram os maiores pegadores que eu conheci pessoalmente. Né? Pegador mesmo. Se você é mulher e está me vendo, é até possível que você tenha saído com um deles 2, para você ter ideia. E esses não eram 7 ontem, que tem aquele pessoal que gosta de contar vantagem. Eu saí com 30, 50 mulheres. Na verdade, ele saiu mentalmente, né? Mentalmente, ele saiu até com 100 mulheres. Mas esses 2 casos é verdade. Eu sei que eles saíram com muitas mulheres, porque eu mesmo presenciei muitos casos. Esse mais velho, esse meu amigo mais velho, que sem mentira, sem querer, até porque eu não estou falando de mim, né? Estou falando dele. Ele já deve ter saído com pelo menos 100 mulheres. Tranquilamente. E ele já, anos atrás, ele falou comigo, sabe, Gerson, eu me sinto como um sabonete, eu já passei na mão de todo mundo. E ele não consegue firmar um relacionamento. Ele até, né, durante muito tempo, teve namoradas fixas de 5, 6, 7 anos, e enquanto isso saía com várias outras. Mas ele não consegue se firmar, porque a pessoa quando sai muito assim, já tem muita experiência sexual, parece que a cabeça dá uma pirada, porque você começa a ver defeito em tudo. Ah, essa faz desse jeito, aquela outra faz daquele outro jeito, aquela é morena, aquela é preta, aquela é loura, aquela tem olho azul, aquela tem olho castanho. E você acaba ficando nisso e não descobrindo, na verdade, o que é um relacionamento. Um relacionamento sentimental, um relacionamento afetivo. Você cria muito relacionamento sexual. Tanto que as namoradas com quem ele ficou firme eram pessoas que não tinham nada a ver com ele. Nada. Eram pessoas que se ele ia para um lado, ela ia para o outro. Quer dizer, não tinham afinidade. Por quê? Porque ele se prendeu só à questão estética. Então ele perdeu um pouco essa noção do que é se relacionar com uma pessoa. Sobre sexo entendia tudo. Sobre relacionamento muito pouco.
Tanto que muitas das verdades e conceitos que ele tinha quando era mais novo que eu falo é com 30 anos, ele viu que estavam todos errados. Ele entendia muito de sexo e nada de relacionamento. O outro mais novo, que também já saiu com todo mundo, até achei engraçado, que ele começou assim, ele ia para as baladas, ele e um amigo dele, e eles disputavam, e ele é um cara bonito, viu? Mas na época muito inseguro com relação a isso. Eles disputavam quem ia ficar com a menina mais feia da balada. E eles disputavam mesmo, e olha, ele conseguia achar cada coisa incrível, né? E aí ele foi tomando mais assim confiança e foi melhorando, né, as conquistas estéticas dele. E aí começou, aí aprendeu como enrolar as meninas, né? Tô apaixonado por você, você é o amor da minha vida, eu descobri que sem você eu não existe, e pá, depois que pegava um tempo, dispensava. E realmente eu o vi com mulheres lindas depois disso. Mas é um cara completamente vazio, ele mesmo tem consciência disso. Tanto que ele passou do sexo, ele passou a associar. Agora, para transar, para ser uma coisa legal, ele tinha que estar drogado também. Ou bêbado, né? Ou bêbado, muita bebida, ou droga, cocaína. Para a coisa ter mais emoção. Porque o sexo em si perdeu o valor para ele. Passou a ser uma coisa meramente usável. Ele usava. A menina podia ser bonita, podia ser feia, alta, baixa, o que fosse, ele tinha que pegar. Esses são dois extremos, né? Os extremos de que você tem que transar. A vida é sexo. Né? E os dois transavam sem camisinha, quer dizer, uma atitude borderline, né? Você desafiar o perigo. Porque hoje quem faz isso está querendo se matar. Está querendo se matar. Não precisa entrar em detalhes, você já sabe que eu estou falando de AIDS, e você sabe o risco. E não só de AIDS. Tem HPV, tem AIDS, tem sífilis, continua tendo gonorreia. Eu também conversando com outro rapaz esses dias, que eu conheci há pouco tempo, que é mais ou menos nessa pegada, ele falou que já pegou umas coisas super esquisitas que ele nem sabe o que é. Então quem faz isso hoje, não é só uma questão de sexo, é uma questão de desafiar a morte mesmo, desafiar o perigo. Mas enfim, são essas questões. Mas vamos lá, então você decidiu esperar. Com certeza, eu estou falando aqui, mas eu estou lembrando de outras pessoas também que eu conheci, que tiveram essas atitudes bem levianas com relação ao sexo, né? Mas normalmente quem entra nessa e eu decidi esperar, está esperando que Deus vai trazer para essa pessoa uma pessoa perfeita e maravilhosa. E olha, por experiência eu sei que isso não acontece. Você vai estar se relacionando com outro ser humano, com outro homem, com outra mulher, que são seres humanos, que têm falhas, que pensam diferente de você, porque ninguém pensa igual a gente. Eu tenho uma forma de pensar que ninguém pensa igual a mim. A gente pode concordar em muitos pontos, mas também a gente discorda em muitos mais. E assim vai ser na sua vida. E o que eu mais tenho visto são pessoas que entram nessa, eu decidi esperar, até casam, né? Às vezes na lua de mel, antes que ajoelham ao lado da cama para orar, pedir as bênçãos de Deus, a unção do Senhor ali e tal. E casam e a vida segue, e você de repente descobre que não era bem aquilo que você pensava. Você não ter transado antes do casamento não garantiu, não foi uma apólice de seguro que Deus iria trazer para você uma pessoa perfeita e você ia ser muito feliz com essa pessoa. Tem outro lado também que eu lembrei agora, eu quero comentar. Isso, eu soube disso, tem pesquisas feitas nos Estados Unidos, mas eu sei que também ocorre no Brasil, que é aquele jeitinho, né? Engraçado que é um jeitinho brasileiro, mas foi o americano que trouxe isso à baila. Que agora tem jovens o seguinte, eu decidi esperar, nada de penetração, só sexo oral. Isso aí, eu vou ver se eu acho a matéria e ponho aqui embaixo, para você ver. Então, para eles é o seguinte, a gente não transa, a gente só faz sexo oral. Né? As meninas fazem sexo oral nos rapazes, os rapazes sexo oral nas meninas, algumas vezes sexo anal. Ou seja, eu decidi esperar para só romper o ímen, quer dizer, o decidir esperar dessas pessoas é romper o ímen, para só romper o ímen depois do casamento. Que não tem sentido nenhum. Se está transando, meu filho, então transa, usa camisinha. E com anticoncepcional também. Não transa, porque não faz diferença nenhuma isso. E existem aqueles que, como eu estava falando, que não fazem nada. E o que ocorre muitas vezes, é claro que a descoberta do sexo, aquele primeiro momento, é sempre uma coisa nova, diferente, legal, às vezes, né? Às vezes nem tanto. Mas muitas vezes a experiência sexual que a pessoa traz diante vai realmente ajudá-la no casamento. Por saber, tem muito cara que é afoito. Conheço casos também, o cara era super afoito, na primeira transa já ferrou com a menina, ela já teve uma infecção. Por quê? Porque o cara estava louco, né? O cara, nossa, ficou esperando 20 anos para 20, ficou esperando 30 anos para aquilo acontecer. Quando acontece, já viu. Tem os caras que têm ejaculação precoce, é aquele famoso vai ser bom, não foi? Quer dizer, o cara não tem experiência sexual, ele não sabe como lidar. A mulher também é uma coisa curiosa, né? A mulher tem que aprender o orgasmo, não é uma coisa natural. O homem, o órgão é para fora.
E todo homem já se masturbou. Não vem dizer que você é santo, porque seja você católico, evangélico, testemunho de Jeová, mormon, seja lá o que você for, você já se masturbou. Então o homem parece que tem mais facilidade nessa área. A dificuldade dele é em saber esperar a mulher. E muitas mulheres, apesar que isso também é comum, a mulher se masturbar, mas parece que é um tabu maior ainda. A mulher manipular o seu próprio órgão sexual, né, a vulva, o clitóris, parece que é mais tabu ainda. Então a mulher tem que aprender a chegar ao orgasmo. Então o homem também tem que aprender a dar o tempo, as carícias, as preliminares, toda aquela questão. Isso você aprende fazendo. Eu não estou dizendo que você tem que transar antes do casamento, nem que você não tem. Isso é uma escolha sua. Eu só quero te dizer uma coisa, a questão bíblica, o que ela realmente condena é a promiscuidade sexual. Seja heterossexual, seja homossexual, seja você católico, seja você evangélico, protestante histórico, pentecostal, neopentecostal. O que a Bíblia condena é a promiscuidade, que são aqueles dois casos que eu contei no início. Aquilo é promiscuidade. E isso é uma doença. Essa pessoa precisa de tratamento. Inclusive, nos mesmos moldes que existe o AA, Alcoólicos Anônimos, o NA, Narcóticos Anônimos, existe o DASA, que é dependente de amor e sexo. Pessoas que não vivem sem sexo, que tem que transar todo dia, às vezes, muitas vezes por dia. Ou então que é assim, como eu ouvi um rapaz também outro dia comentar, chegou o final da noite, eu não peguei ninguém, o que pinta na minha frente eu arrasto. Tem mais de 30 quilos, respirou, eu levo. Tem até medo que minhas cachorras aqui, elas são pitbulls, são pesadinhas, né? O cara não pode ver elas, senão já viu o que pode acontecer. Se bem que ele é bonitinho, de repente são nossos filhotes legais. Mas assim, a questão é a promiscuidade, tá? É a promiscuidade. Eu não acredito, por ver. Não é uma questão de que eu estou teorizando, eu estou aqui filosofando. São questões que eu vejo naturalmente na minha vida, na minha frente, todo dia. Eu não acredito nisso. Eu acho assim, a vida sexual nossa faz parte do aprendizado de ser humano, do aprendizado da vida. Você vai ter que descobrir e entender isso. Então você esperar para só fazer depois do casamento não é apólice de seguro. E eu garanto para você, eu garanto não, mas existe uma grande possibilidade, 90% de chance de você se decepcionar muito com isso. Porque você faz, eu não transo antes do casamento, é uma apólice de seguro, está aqui o contrato, ó Deus, você tem que cumprir. E Deus não assinou contrato nenhum com você, você criou. Você, a sua igreja, o seu líder, a sua visão teológica e religiosa é que fez esse contrato. Deus não assinou isso não, tá? Não se engane. Não se engane. Deus não assinou isso. Da mesma forma que você também transar antes do casamento, não garante nada que o seu casamento vai ser uma maravilha. Sexo é uma aprendizagem. Relacionamento conjugal é uma aprendizagem. Cada dia você vai aprendendo uma coisa, você vai descobrindo outra, você vai aprendendo a ser tolerante, longânimo. Tem hora que você tem que pegar mais duro para outra pessoa entender. São aprendizagens. Então não se engane. Você escolheu esperar, mas pelo que exatamente você está esperando? Será que o que você está esperando de Deus, Ele disse para você que você poderia esperar? Isso lembra uma situação que não tem a ver com sexo, mas me lembra um amigo meu, que ele disse, não, eu estou sendo fiel a Deus, eu estou me dedicando aos estudos, e eu estou fazendo informática. Isso aí, Congresso dos anos 90, eu estou fazendo informática, eu terminei meu 2º grau, eu estou me dedicando a tudo, quando eu estiver pronto, Deus vai me arranjar um emprego abençoado. Cara, isso foi começo dos anos 90, nós estamos em 2014 e ele continua desempregado. O problema dele era outro, ele sofre de depressão, ele não entendia isso, não sei se hoje entende, mas ele não entendia isso e criou uma situação muito complicada para ele. Depressão, isso é até um vídeo que eu quero gravar, eu tenho pensado sobre isso, uma hora eu vou gravar um vídeo sobre isso. Mas, ou seja, ele fez um contrato com Deus, só que Deus não assinou esse contrato. Esse contrato ele fez, ele apresentou para Deus, e Deus não assinou. Deus não prometeu aquilo para ele. Da mesma forma, tome cuidado com os contratos que você anda fazendo com Deus, que não são com Deus, são com a religião, são com a igreja, com o seu líder religioso que pôs isso na sua cabeça. Né? Eu me lembro que essa campanha, eu decidi esperar, a primeira vez que eu ouvi falar dela foi o Bush filho, né? George Bush filho, que estava na televisão fazendo isso, estimulando os jovens americanos a tomar essa atitude. E como eu falei, hoje em dia o que ocorre é que há sexo anal, há sexo oral, mas o homem está preservado, então eles estão achando que isso aí tem algum valor. Então pense bem sobre isso. Isso aí talvez fosse até tema de outro vídeo, mas masturbação
faz parte da vida, tá? Se você é adolescente, não se mate porque você se masturba. Isso é a sua forma de aprender, é o seu aprendizado. Se você é mulher, você é adolescente também e você se masturba, isso é saudável. Eu sei que talvez um dia eu tenha que fazer um vídeo sobre isso, mas isso é saudável. O que não é saudável, um amigo meu, né, a gente conversava, né, parece que Deus, naqueles banheiros antigos, que a caixinha de descarga ficava lá em cima, tinha aquele cano, parece que Deus estava em cima da caixinha de descarga te olhando, para na hora que você chegasse, que você gozasse, ele, haha, vai pro inferno, desgraçado. Esquece isso. Isso é neurose, isso é loucura, isso é fanatismo e faz mal. Esse pensamento, masturbação, é natural. Todo mundo se masturba, tá? Não se iluda com isso. E adolescente, então, cara, é terrível, parece que vive para isso. Mas seja saudável, seja feliz. Deus não condena a sua felicidade. Deus condena, sim, a promiscuidade, a leviandade, a falta de respeito e consideração com o próximo. Que era o que essas duas pessoas que eu citei no início acabavam fazendo. Mas sendo que, no fundo, eles são doentes. Eles precisam de tratamento. Mas ao fazer isso, eles também magoam as outras pessoas. Tem esse filme que saiu agora, a nova versão do Mágico de Oz, né? Oz, Mago e Poderoso, em que a Mila Kunis, né? Acho que é esse o nome dela, se eu não estou enganado, ela acaba se tornando uma feiticeira horrível, aquela coisa bem de feiticeira, né? Ligão, meio esverdeada, com verruga, exatamente porque ela foi magoada por um homem, que é o Mágico de Oz. Então isso é pecado, isso é condenável. Mas ter uma vida sexual saudável e com parâmetros é saudável. Bom, é isso que eu tinha a dizer. Talvez esse vídeo gere muita controvérsia, talvez muitas pessoas queiram comentar. Manda os comentários, posta aqui embaixo, me manda pelo Face, que aí eu vou vendo, talvez eu até faça um outro vídeo. Aproveito para falar, nem todo dia eu entro no Face, tá? Tem dia que eu não posso, às vezes eu passo uma semana sem entrar no Face, mas assim, conforme eu for entrando, eu vou respondendo e vou vendo. Tá joia? Falou, gente, obrigado, até o próximo.